Existe uma hora da noite que mulheres na menopausa conhecem melhor do que gostariam. 2 da manhã, às vezes 3. O teto está lá, imóvel, indiferente, e o corpo está desperto com uma intensidade que não combina com a escuridão do quarto. Não é ansiedade com nome, não é preocupação com algo específico. É o corpo que simplesmente se recusa a dormir, que acorda do nada como se alguém tivesse ligado um interruptor por dentro, que ferve por alguns minutos, que esfria, que não consegue voltar para aquele lugar fundo e restaurador que o sono costumava ser antes de tudo isso começar. Milhões de mulheres estão vivendo isso agora, não de vez em quando. Toda noite, ou quase toda noite, num padrão que vai se instalando de forma tão gradual que muitas demoram meses para perceber que o que estão chamando de estresse ou de preocupação é na verdade um problema fisiológico real, com causas identificáveis e com respostas que a natureza já desenvolveu muito antes de qualquer laboratório farmacêutico existir. O que a maioria das mulheres não sabe é que a insônia da menopausa não é apenas insônia. É o resultado de pelo menos 3 processos acontecendo ao mesmo tempo dentro do organismo, e que quando você não conhece esses processos, qualquer solução que você tenta parece funcionar por alguns dias e depois deixa de funcionar, porque estava atacando o sintoma sem entender o que estava causando ele. Eu sou o Dr. João Peixoto e este é o canal O Doutor Explica. Fica aqui comigo porque o que você vai entender hoje sobre o que acontece no seu organismo durante a menopausa que rouba o seu sono e sobre 3 chás que agem diretamente nesses mecanismos de formas que a ciência já documentou com seriedade, pode ser a diferença entre mais uma noite olhando para o teto e a primeira noite em muito tempo em que você acorda sentindo que realmente descansou. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora antes de continuar. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui, construído com cuidado, baseado em ciência real e traduzido numa linguagem que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na própria vida. Deixa eu te contar sobre a Dona Aparecida, 63 anos, professora aposentada de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Mulher que havia dormido bem a vida inteira. Não o sono perfeito de quem nunca teve preocupação nenhuma, mas o sono funcional, sólido, aquele que te repõe o suficiente para que o dia seguinte seja vivível. Durante décadas, a cabeça tocava o travesseiro e o resto acontecia naturalmente. Quando a menopausa chegou aos 59 anos, o sono da Dona Aparecida foi a primeira coisa que mudou. Não foi dramático no começo. Era acordar uma vez por noite, se virar, voltar a dormir. Depois passou a ser 2 vezes. Depois eram acordadas longas, de 40 minutos, 1 hora, com o corpo quente e a cabeça estranhamente ativa para aquela hora da madrugada. Depois veio a noite em que ela simplesmente não dormiu. Ficou deitada da meia-noite às 5 da manhã, esperando um sono que não chegou. Ela foi ao médico. Descreveu tudo com a clareza de quem passou semanas observando o próprio sofrimento. Saiu com uma receita de remédio para dormir e uma orientação de que era coisa da menopausa e que com o tempo se ajustaria. O remédio funcionou por algumas semanas. Depois o sono voltou a fragmentar, mas agora com um peso diferente pela manhã, uma cabeça mais pesada, uma sensação de que havia dormido dentro d'água. Ela parou o remédio por conta própria, porque o que estava ganhando de noite estava perdendo de manhã. Foi a filha que trouxe a informação sobre os chás, não como folclore, como algo que havia lido com cuidado e que tinha fundamento real. A Dona Aparecida ouviu com ceticismo de quem já havia tentado várias coisas, mas experimentou. E o que aconteceu nas semanas seguintes não foi mágica. Foi biologia funcionando do jeito que deveria funcionar quando recebe o suporte certo. Para entender por que esses 3 chás funcionam, você precisa entender primeiro o que a menopausa faz especificamente com o sono. Porque a insônia da menopausa não é a mesma coisa que a insônia de estresse, ou a insônia de quem tomou café à tarde, ou a insônia de quem está com problema no trabalho. Ela tem mecanismos próprios que fazem certas abordagens funcionarem e outras não chegarem nem perto do problema real. O estrogênio tem uma relação direta com a regulação do sono, que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Ele participa da produção de serotonina, que é o precursor da melatonina, o hormônio que o cérebro produz para sinalizar ao corpo que é hora de dormir. Quando o estrogênio cai durante a menopausa, a cascata que leva à produção adequada de melatonina fica comprometida. O cérebro continua tentando produzir o sinal de sono, mas a matéria-prima que precisaria para construir esse sinal está menos disponível do que estava antes. Ao mesmo tempo, o estrogênio regulava a temperatura corporal de uma forma que o hipotálamo, a região do cérebro que funciona como termostato interno, dependia para manter o corpo na faixa de temperatura ideal para o sono profundo. O sono profundo, o tipo restaurador,
o que consolida a memória e repara tecidos, exige que a temperatura corporal caia levemente. Quando o hipotálamo perde a estabilidade que o estrogênio conferia, ele passa a interpretar variações mínimas como emergências térmicas e dispara as ondas de calor no momento mais inoportuno possível, que é exatamente quando o corpo estava tentando atingir as camadas mais profundas do sono. E há um terceiro mecanismo que é o menos falado de todos. O estrogênio também modulava o sistema GABAérgico, que é a rede de neurotransmissores inibitórios que o cérebro usa para desacelerar, para reduzir o estado de alerta, para criar o ambiente neurológico que permite ao pensamento soltar, à tensão muscular ceder e ao sono emergir de forma natural. Com a queda do estrogênio, esse freio fisiológico fica menos responsivo. O cérebro tem mais dificuldade de passar do modo ativo para o modo de repouso. E a mulher fica deitada com o corpo exausto e a cabeça que não para, sem conseguir entender por que o sono não vem, apesar do cansaço que sente. São 3 problemas simultâneos: produção comprometida de melatonina, termostato interno desregulado, sistema de freio neurológico enfraquecido. E cada um dos 3 chás que você vai entender hoje age sobre um desses mecanismos de uma forma específica, documentada, que não é tradição popular sem respaldo, mas tradição popular que a ciência foi estudar e encontrou fundamento real. O primeiro chá é a valeriana. E a história da valeriana com o sono humano é mais longa do que qualquer pesquisa clínica moderna, mas é nas pesquisas modernas que ela encontrou a explicação de por que funciona de uma forma que vai muito além do efeito placebo que os céticos costumam atribuir a qualquer planta medicinal. A raiz da valeriana contém compostos, principalmente o ácido valerênico e um conjunto de iridoides que agem diretamente sobre os receptores GABA do sistema nervoso central, não de forma genérica, de forma específica, modulando os mesmos receptores que muitos medicamentos para ansiedade e sono utilizam como alvo, mas com um mecanismo mais suave, sem a supressão dos estágios do sono que alguns medicamentos farmacológicos produzem e que é justamente o que causava aquela sensação de peso que a dona Aparecida sentia pela manhã com o remédio que o médico havia prescrito. O que isso significa na prática para uma mulher na menopausa é que a valeriana trabalha diretamente sobre o mecanismo que o baixo estrogênio enfraqueceu. Quando o sistema GABAérgico está menos responsivo por causa da queda hormonal, a valeriana chega como um suporte externo para esse sistema, oferecendo ao cérebro uma via alternativa para atingir o estado de desaceleração que ele está tendo dificuldade de alcançar sozinho. Não é sedação, não é apagamento. É o equivalente a lubrificar uma dobradiça que estava enferrujando. Estudos que acompanharam mulheres na pós-menopausa usando extrato de valeriana encontraram melhorias mensuráveis na qualidade do sono, não apenas na facilidade de adormecer, mas no número de acordadas durante a noite e na sensação subjetiva de descanso pela manhã. O sono que a valeriana ajuda a construir não é artificialmente induzido. É o sono natural que o organismo estava tentando produzir, mas que encontrava o caminho bloqueado. O modo de preparar a valeriana como chá para uso noturno tem alguns detalhes que fazem diferença real no resultado e que a maioria das pessoas que já tentou valeriana sem sucesso provavelmente não conhecia. A raiz seca, não o chá de saquinho industrializado, é significativamente mais potente. Uma colher de sopa da raiz seca em uma xícara de água quente, não fervente, porque a temperatura muito alta destrói parte dos compostos ativos. A água deve estar por volta de 80 a 90 graus, aquela temperatura em que o vapor sobe, mas as bolhas ainda não formaram. Cobre a xícara imediatamente depois de adicionar a raiz e deixa em infusão por 10 a 15 minutos. Bebe sem adoçar ou com uma pequena quantidade de mel se o amargor for difícil, cerca de 45 minutos a 1 hora antes de dormir. O sabor da valeriana é forte, terroso, levemente amargo, com um aroma que algumas pessoas descrevem como desagradável. A dona Aparecida disse ao marido que parecia chá de barro, mas ela dormiu. Na primeira noite, acordou uma vez em vez das 3 ou 4 que havia se tornado o padrão. Na segunda semana, as madrugadas longas haviam reduzido de forma que ela mesma hesitava em acreditar, como se esperasse que fosse coincidir e não durar. Mas durou. O segundo chá é o da passiflora, que no Brasil também é conhecida como maracujá do mato ou flor da paixão, e que age sobre o sono da menopausa por um caminho completamente diferente do da valeriana, o que torna os dois não concorrentes, mas complementares quando a insônia tem mais de uma causa, como quase sempre tem. A passiflora tem um conjunto de flavonoides,
especialmente a crisina e a vitexina, que também modulam o sistema GABAérgico, mas com uma ênfase maior no componente ansioso da insônia. Se a valeriana é mais eficiente para o sono que não começa, a passiflora é particularmente eficaz para o sono que começa, mas não se sustenta. Para a mulher que adormece sem grande dificuldade, mas acorda às 2 da manhã, com a cabeça imediatamente ativa, pensante, incapaz de soltar. Esse padrão específico, adormecer e acordar no meio da noite com a mente em funcionamento acelerado, é o que os pesquisadores de sono associam ao que chamam de hiperarousal noturno, um estado de ativação do sistema nervoso que persiste mesmo durante o sono e que encontra a qualquer oportunidade uma mudança de fase do ciclo do sono, uma onda de calor passageira, um barulho mínimo para emergir a consciência. E durante a menopausa, quando o sistema de freio neurológico está enfraquecido, esse hiperarousal é exatamente o que acontece naquelas acordadas sem motivo aparente que a Dona Aparecida e tantas outras mulheres descrevem com a precisão de quem passou meses observando o próprio sofrimento. A crisina presente na passiflora tem uma afinidade específica com receptores benzodiazepínicos do cérebro. Isso não significa que ela age como um benzodiazepínico farmacológico. Significa que ela reconhece parte do mesmo sistema e o ativa de forma suave, sem os efeitos colaterais de dependência e de supressão do sono REM, que os medicamentos dessa classe produzem quando usados de forma prolongada. A ação é modulatória. É o tipo de intervenção que o organismo consegue integrar sem criar desequilíbrios compensatórios. Estudos clínicos com passiflora, incluindo um que comparou a eficácia da planta com um benzodiazepínico de baixa dose em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, encontraram eficácia equivalente para os marcadores de ansiedade, com a diferença de que o grupo da passiflora não apresentou o comprometimento de desempenho cognitivo diurno que o grupo do medicamento apresentou. Para uma mulher na menopausa que já está lidando com névoa mental e dificuldade de concentração como parte da transição hormonal, esse dado não é pequeno. O preparo da passiflora como chá tem características próprias que determinam a potência do resultado. As flores e as folhas secas são a parte da planta com maior concentração dos compostos ativos para o sono. Uma colher de sopa generosa do material seco para uma xícara de água quente, novamente evitando a fervura direta que degrada os flavonoides. 10 minutos de infusão coberta. A passiflora tem um sabor muito mais suave do que a valeriana, levemente herbáceo, com uma tonalidade que a maioria das pessoas considera agradável. Pode ser tomada sozinha ou combinada com a valeriana para potencializar o efeito sobre o sono, com a valeriana sendo a âncora para o adormecer e a passiflora sendo o suporte para a continuidade do sono durante a noite. A Dona Aparecida passou a tomar os dois juntos, uma colher de raiz de valeriana e meia colher de flores de passiflora na mesma infusão, 45 minutos antes de dormir. O sabor da mistura era dominado pela valeriana, mas suavizado pelo componente floral da passiflora. Ela começou a chamar de chá da noite, uma pequena ritualização que por si só já sinalizava ao sistema nervoso que o ciclo do dia estava encerrando e que um estado diferente estava sendo convocado. O terceiro chá é o menos esperado dos três, e é o que trata diretamente o mecanismo que os outros dois não alcançam com a mesma eficiência. É o chá de erva cidreira combinado com camomila. E o que ele faz pelo sono da menopausa tem a ver com aquele terceiro mecanismo que discutimos antes, a temperatura e a desregulação do termostato interno. A erva cidreira, cujo nome científico é Melissa officinalis, contém ácido rosmarínico e outros compostos que têm um efeito documentado sobre a inibição da enzima GABA transaminase, que é a enzima responsável por degradar o GABA no cérebro. Em termos simples, a erva cidreira não apenas estimula o sistema GABAérgico como a valeriana e a passiflora fazem, ela retarda a degradação do GABA que já foi produzido, prolongando o seu efeito de desaceleração. É uma abordagem diferente para o mesmo sistema, o que a torna especialmente útil em combinação com as outras plantas. Mas o que torna a erva cidreira particularmente relevante para a insônia da menopausa, especificamente, é o seu efeito sobre o sistema nervoso simpático. A menopausa coloca o sistema nervoso simpático, que é o sistema de alerta, de reação ao estresse, num estado de hiperatividade relativa. A queda do estrogênio reduz a regulação inibitória sobre esse sistema. E quando o simpático está hiperativo, a temperatura corporal sobe, o coração acelera levemente, o estado de vigília se mantém mesmo quando a mulher está tentando dormir com todas as forças. A erva cidreira tem propriedades que reduzem a atividade do sistema nervoso simpático,
de forma mensurável, o que se traduz numa facilitação da queda de temperatura corporal que o sono profundo exige. A camomila entra nessa combinação por um mecanismo complementar. O seu composto ativo principal, a apigenina, se liga a receptores benzodiazepínicos do cérebro de forma semelhante ao que a passiflora faz, mas com uma ação adicional sobre a musculatura lisa do sistema digestivo, que é frequentemente um fator subestimado na insônia. O desconforto digestivo, a tensão abdominal leve, a fermentação que acontece durante a digestão de uma refeição tarde da noite são perturbações físicas menores que o cérebro registra durante o sono e que podem ser responsáveis por acordadas que a mulher atribui a outras causas. A camomila age simultaneamente sobre o sistema nervoso central e sobre esse componente digestivo, criando um estado de relaxamento que é ao mesmo tempo neurológico e físico. A combinação de erva cidreira com camomila para o sono da menopausa foi estudada em contextos clínicos com resultados que mostraram redução na frequência das ondas de calor noturnas em algumas participantes, além da melhora esperada na qualidade do sono. A redução das ondas de calor noturnas não é o mecanismo central dessas plantas, mas é um efeito colateral favorável que emerge da ação combinada sobre o sistema nervoso simpático e sobre a regulação térmica que essa combinação produz. O preparo desse terceiro chá é o mais simples dos três: uma colher de chá de erva cidreira seca e uma colher de chá de flores de camomila seca para uma xícara de água quente. Infusão coberta por 8 a 10 minutos. O sabor é suave, levemente cítrico pela erva cidreira e floral pela camomila, uma combinação que a maioria das pessoas considera agradável, sem precisar de nenhum acompanhamento. Esse chá pode ser tomado mais cedo à noite, entre 20 minutos e 1 hora antes dos outros dois, para começar a preparar o sistema nervoso para a desaceleração antes de o corpo entrar na fase mais próxima do sono. A Dona Aparecida criou um ritual com os três. Às 8 da noite, a erva cidreira com camomila. Enquanto tomava, desligava as telas. Não como regra rígida, mas como parte de um contexto que foi construindo consciência de que aquela hora era de transição. Às 9h30, a valeriana com passiflora. Às 10h30, deitava. O sono que voltou não era idêntico ao sono que ela tinha aos 40 anos, mas era um sono que chegava, que se sustentava, que a deixava acordar pela manhã com um peso diferente no corpo do que o peso da privação que havia se tornado o padrão. Ela parou de usar o remédio completamente 4 semanas depois de começar os chás, não porque decidiu parar de forma abrupta, porque uma noite percebeu que havia passado 5 dias sem precisar, e que o padrão havia mudado de forma suficiente para que o remédio parecesse desnecessário. Existe um detalhe sobre o uso desses 3 chás que precisa ser dito com a mesma clareza com que tudo o mais foi explicado. Plantas medicinais com efeito ativo sobre o sistema nervoso central não são inócuas para todas as pessoas em todas as situações. A valeriana pode interagir com medicamentos sedativos, com benzodiazepínicos e com alguns antidepressivos. A passiflora tem contraindicação para uso durante a gravidez. A erva cidreira, em doses elevadas e por longos períodos, pode interferir com a função tireoidiana em pessoas com hipotireoidismo. Essas não são razões para evitar os chás. São razões para conversar com o médico se você usa medicações contínuas, se tem condições de saúde preexistentes, ou se vai fazer uso regular por mais de algumas semanas. A informação que transforma um recurso natural em aliado seguro é exatamente essa: saber quando ele serve e quando precisa de supervisão. O que une esses 3 chás não é o fato de serem plantas, é o fato de cada um deles agir sobre um dos mecanismos reais que a menopausa desregula em relação ao sono. A valeriana e a passiflora restauram parte do suporte ao sistema GABAérgico que o estrogênio oferecia. A erva cidreira prolonga o efeito do GABA, já produzido, e reduz a hiperatividade do sistema simpático. A camomila complementa essa ação com um relaxamento que é simultaneamente neurológico e físico. Juntos, eles não substituem o estrogênio, mas oferecem ao organismo 3 vias de apoio para os mesmos sistemas que o estrogênio regulava, e essa diferença, quando o organismo está receptivo a ela, é o que transforma noites de teto e madrugada em sono real. A Dona Aparecida disse uma coisa numa conversa com a filha que ficou. Ela disse que o que mais havia custado não era o sofrimento das noites sem dormir, era a sensação de que o próprio corpo havia se tornado estranho a ela, que ela não reconhecia mais os sinais que ele dava, que não sabia mais o que esperar
que havia perdido a intimidade com o organismo que havia habitado por mais de 60 anos. Os chás não apenas melhoraram o sono, eles fizeram parte de um processo de reconstrução de uma relação com o próprio corpo que a menopausa havia perturbado sem que ela soubesse nomear o que estava sendo perturbado. Isso é o que o conhecimento faz quando chega na hora certa. Não apenas resolve o sintoma, devolve a pessoa para si mesma. Agora preciso te pedir algo que tem muito mais peso do que parece quando você lê. Vai até os comentários agora, não mais tarde, agora, antes de sair desse vídeo, e me conta de qual cidade ou estado você está assistindo isso. Pode ser do interior do Piauí, de uma cidade pequena no sul de Goiás que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, de um bairro na periferia de São Paulo, do litoral do Paraná, do sertão da Bahia, de uma vila no Amazonas que só aparece nos mapas se você zoom bastante. Escreve aqui embaixo o nome do lugar de onde você fala. Esse gesto leva menos de 20 segundos, mas o que ele representa é muito maior do que o tempo que leva. Cada comentário com o nome de uma cidade é uma confirmação de que essa informação chegou a uma pessoa real, de carne e osso, que vai levar isso para a vida, que vai falar com a mãe, com a vizinha que acorda toda noite às 2 e não entende por quê, com a irmã que está tomando remédio para dormir há meses, sem saber que existem alternativas que a biologia do próprio corpo consegue usar. Quando você escreve de onde fala, você está dizendo que a informação chegou onde precisava chegar. E isso tem um valor que nenhuma métrica de algoritmo consegue capturar, mas que eu sinto de verdade em cada comentário que leio. E eu leio cada um deles. Se algo que você entendeu hoje vai mudar uma escolha que você faz essa semana, aperta o like agora. Não é um gesto vazio. É o sinal mais direto de que esse trabalho de pesquisa, de cuidado, de tentar transformar ciência complexa em algo que uma pessoa real possa aplicar na própria vida, chegou a alguém que achou que valia a pena. E quando mais pessoas curtem, mais o canal consegue alcançar outras mulheres que estão nesse momento olhando para o teto, às 3 da manhã, sem saber que existe uma resposta fundamentada para o que estão vivendo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o Doutor Explica, faz isso agora. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, sobre sono, coração, rins, pressão, alimentação, ossos, memória, menopausa, envelhecimento com qualidade e com dignidade. O tipo de conteúdo que o seu médico gostaria de ter tempo de explicar com esse cuidado na consulta, mas que 15 minutos raramente permitem. E compartilha esse vídeo agora com aquela mulher que você conhece, que está na menopausa e que está sofrendo com as noites. Com a amiga que acorda às 3 e fica até às 5 esperando o sono que não volta. Com a mãe que diz que é coisa da idade e que está se acostumando, quando na verdade não está se acostumando, está apenas deixando de reclamar. Com a colega que está tomando remédio para dormir, sem saber que existem alternativas que o próprio organismo consegue usar quando recebe o suporte certo. Às vezes, a informação certa chega na hora certa e muda o rumo de uma vida, e você pode ser a pessoa que fez essa informação chegar. Eu sou o Dr. João Peixoto e até o próximo vídeo.